Oferecimento: Cartório Fujiwara, 43-3343-4645, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bom ter você aqui em nossa companhia para juntos meditarmos a palavra de Deus e deixar que ela faça a diferença em nossa vida. Hoje é sexta-feira, 24 de março de 2023. Sejam muito bem-vindos. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que preparastes para a nossa fraqueza os auxílios necessários à nossa renovação, dai-nos recebê-los com alegria e vê-los frutificar em nossa vida. Amém. João, capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículo 10 e versículos de 25 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A festa das tendas ou dos tabernáculos no Novo Testamento é lembrada apenas aqui. Era comemorada no início do outono, durava uma semana. Nela se agradecia ao Senhor pelas colheitas dos campos e se invocava a chuva. Durante esta semana festiva, os judeus ficavam em cabanas, construídas nas praças e terraços de Jerusalém, para comemorar a permanência dos judeus no deserto durante o Êxodo. Além disso, celebravam-se procissões desde a fonte de Siloé, de onde se tirava a água, até o templo. Finalmente, muita importância foi dada à iluminação noturna do templo de Jerusalém. Só depois da partida de seus parentes é que Jesus foi a Jerusalém de forma privada, recusando a tentadora sugestão de seus parentes de se exibir, de se mostrar. A entrada triunfal do Messias em Jerusalém está reservada para o outro tempo, quando chegar a sua hora. Os habitantes de Jerusalém estão cientes do plano assassino dos líderes e por isso se surpreendem com o fato de Jesus falar abertamente em público. Eles conhecem bem a teologia messiânica e sabem que a origem de Jesus, por ser da Galileia, é uma prova decisiva para excluir a sua messianidade. Ele não pode ser o Messias. Mas a origem de Jesus é um autêntico mistério. Apesar de sua aparente origem na Galileia, a terra natal mesmo de Jesus é a Judeia, Belém. Aliás, a fonte de sua vida e de sua missão não é um homem, mas Deus. Jesus retoma em voz alta e com linguagem irônica
as expressões anteriores dos habitantes de Jerusalém sobre o conhecimento de sua identidade e origem. Esses judeus têm muita certeza de sua ciência, mas vivem na mais completa ignorância da verdadeira natureza de Jesus. Nesse contexto, Jesus insinua sua origem divina, proclamando que não veio por si mesmo, mas que foi enviado pelo verdadeiro Deus. Aquele que enviou Jesus é verdadeiro, não engana e se revela de forma autêntica naquele que enviou. Infelizmente, essa pessoa verdadeira não é conhecida pelos líderes do povo. Mesmo que se considerem filhos de Deus, são filhos do demônio assassino, como está no capítulo 8 de João, porque fazem as obras do maldito tentando matar Jesus. Os inimigos de Jesus não podem capturá-lo, porque ainda não chegou a hora de sua morte e também da sua ressurreição. Hoje a igreja celebra a Santa Catarina da Suécia. Ela nasceu na Suécia no ano de 1331. Foi a sexta de 8 filhos de Santa Brígida da Suécia e também do príncipe de Nerícia, na Suécia também, parentes da família real sueca, tendo assim um lar nobre, rico e principalmente intensamente cristão, com a mãe santa e o pai piedoso. Com 7 anos, ela e sua irmã foram confiadas ao mosteiro cisterciense, porque sua mãe fora convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Namur, jovem noiva do rei. Nesta abadia, as irmãs a instruíram e devolveram sua natural vocação religiosa, já preparada por Santa Brígida. Cedo, o diabo a perseguiu. Numa noite, tomando a forma de um touro, jogou-a com os chifres para fora da cama, tentando matá-la. Os gritos de Catarina atraíram a abadesa, a qual o demônio apareceu, dizendo: "Com que gosto eu teria acabado com ela, se Deus me tivesse dado licença." Quando Santa Brígida deixou Estocolmo, anos mais tarde, em peregrinação com o marido, Catarina e Cecília, sua irmã, foram transferidas para um outro convento, um convento dominicano, para prosseguir os estudos. E com 14 anos terminou sua formação e seu pai, voltando de Santiago de Compostela com a esposa, desejou que a filha se casasse com um nobre de grande virtude, Edgar von Kieren. Catarina aceitou por obediência, mas de comum acordo, os esposos mantiveram a castidade numa vida de oração, jejuns e penitências. Mais tarde, Edgar ficou doente e paralítico, sendo cuidado por ela. Em 1349, morreu o pai de Catarina e Brígida dedicou-se totalmente à vida religiosa. Iniciou com uma peregrinação a Roma para visitar os túmulos dos apóstolos, obtendo indulgências. Com autorização de Edgar, Catarina foi com ela. Estando as duas em Roma, faleceu também Edgar. Brígida, então, a convidou a permanecer na Itália. O diabo, então, começou a tentá-la, de modo a que sua estadia em Roma parecesse aborrecida, e começou a desejar a volta para a Suécia, sentindo solidão e depressão. Vivia triste e emagreceu. Sua mãe e seu confessor a aconselharam a ficar. Mãe e filha recorreram a Nossa Senhora para ter um esclarecimento, e a Virgem lhe apareceu em sonho, com ar severo, repreendendo-a por querer desistir da sua missão e voltar à Suécia, onde havia perigos para sua alma. Ao acordar, Catarina correu a Santa Brígida, prometendo não abandoná-la mais. Catarina, muito bela, teve que evitar muitos pretendentes inoportunos após a morte de Edgar. Um deles chegou a tentar raptá-la, mas foi distraído por um cervo e ficou cego. Recuperou a visão ao pedir perdão de joelhos a Catarina. Por isso, as representações de Santa Catarina a mostram com um cervo próximo. Brígida e Catarina tornaram-se religiosas e passaram a morar numa casa perto do campo de Fiore, vivendo em extrema pobreza,
por mais de 20 anos numa rotina de orações, visitas aos pobres e doentes e perseguições, muitas vezes passando por perigos. Ambas fundaram um mosteiro, onde criaram a Ordem de São Salvador. Santa Brígida foi abadesa e as freiras passaram a ser chamadas de brigidinas. Na volta de uma peregrinação à Terra Santa, Santa Brígida faleceu em Roma e Catarina levou seu corpo para a Suécia. Desde então, Catarina foi aclamada como abadesa, e como inúmeros milagres começassem a ocorrer pela intercessão de Santa Brígida, as autoridades religiosas e reais da Suécia lhe pediram para advogar em Roma a canonização da mãe. Ficou na Cidade Eterna 5 anos, morando num convento, mas com a morte do Papa Gregório XI e o cisma provocado pela ascensão de Urbano VI, a causa pouco progrediu. Mas lá Catarina operou grandes milagres, como a conversão de uma dama de má vida e ao impedir que o rio Tibre transbordasse. Voltando à Suécia, Catarina rezou por um dos acompanhantes, que caindo do carro, teve a perna esmagada por uma das rodas, e com o toque da sua mão, ele ficou imediatamente curado. Na chegada ao mosteiro, viu um operário cair de um edifício, e novamente, após rezar e tocar nele com a mão, aconteceu a cura imediata. Quando da sua volta, Catarina já estava doente e sua saúde apenas piorou. Ela faleceu no dia 24 de março de 1381, com pouco mais de 50 anos. Deixou escrito um trabalho intitulado Consolação da Alma. É a santa mais conhecida e venerada na Suécia. Ó Deus, que desejais a nossa santidade, segurança e salvação, concedei-nos pelo exemplo e pela intercessão de Santa Catarina da Suécia a santificação das nossas famílias e a humildade e determinação de ouvir a vossa Igreja e fugir dos chifres da tentação com que o diabo, explícita ou sutilmente, nos ataca para nos afastar do caminho, da verdade e da vida que é Jesus e nos matar a alma. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Excelente final de semana para você e um dia abençoado.